tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considere esse amor, vê Jesus que na cruz expirou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, pois por seu grande amor já provou. Com seu sangue na cruz sucumbindo na dor, tua falta também já pagou. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Vida tens em olhar a Jesus Salvador, já por ti Ele tudo sofreu. Com amor dá perdão ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, vida tens em olhar a Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Santo e eterno Deus, sabemos que só em Ti temos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Porque por Ti somos livres de todo pecado, toda culpa, de toda dor, e somos alcançados pela Tua mão poderosa, pelo Teu poder perdoador e restaurador da nossa vida. Santo e eterno Deus, aqui estamos reconhecendo nossa pequenez diante de Ti, mas sabemos que através da nossa humildade, através da nossa devoção a Ti, sabemos que o Senhor nos torna grandes e capazes de fazer grandes coisas. Santo e eterno Deus, te pedimos aqui a presença do Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos sair daqui fortalecidos para uma semana de trabalho, ó Deus. Que o Santo Espírito possa abrir a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra, para que possamos também crescer em graça e sabedoria diante dos Teus olhos, ó Deus. Abençoa cada um também que não pôde vir, que o Senhor conhece a cada um, conhece seus motivos, que o Santo Espírito possa tocar em seus corações e o próximo culto possa estar aqui diante da Tua face, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Abençoa também os nossos queridos irmãos e amigos que estão enfermos, que Tua paz, o Teu amor e as Tuas bênçãos possa estar com eles também, ó Deus. Dá-nos um bom culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos e parabéns, irmã Sebastiana. Mais um ano de vida é uma grande alegria, né? Que bom que você veio. Hoje nós teremos a lição de número 10, a 10ª lição de uma série de estudo sobre orientação da criança. O interessante é que nesses estudos tivemos um índice de participação de pais com os filhos já criados, né, irmão Daniel? Os filhos já criados e bem criados, né? Hoje, uma lição interessante, um tema interessante, vamos poder estudar sobre disciplina, né, os objetivos da disciplina. Eu separei 2 textos para nós lermos, antes da Marlene entrar no tema, abordar todo o tema. Está em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, do versículo 4 em diante. É um texto que eu gosto muito, é um texto que ele nos faz pensar sobre a ordem, a decência,
Porque quando você estuda esse texto, você quer saber sobre o contexto do povo de Israel e a ordem que tinha, a questão organizada. Normalmente, quando eu estou dando um estudo bíblico, eu comento com um aluno a seguinte forma: olha, o que separa a igreja adventista de outros movimentos religiosos não é o sábado, não é a questão da alimentação, porque existem movimentos que são vegetarianos, né? Por exemplo, o hindu, eles são muito mais severos com a alimentação do que nós mesmos, do que nós deveríamos ser. A respeito do sábado, né, os judeus, eles são muito mais severos. Mas o que separa a igreja adventista de outros movimentos religiosos é sobre o santuário, a ordem, a decência. E quando você estiver dando um estudo bíblico, mostre para o aluno a importância do santuário. Ele vai se apaixonar pela doutrina adventista, pela doutrina de Deus, as 28 doutrinas contidas na Bíblia. Mas em Deuteronômio 6, do 4 em diante, diz bem assim: ouve Israel. Vamos utilizar aqui a palavra Israel como sítio cercado. Ouve, sítio cercado. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás no teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A questão inculcar aqui, né, é de uma maneira assim. Meu pai, assim como o irmão Daniel, ele é baiano, então ele é muito sarrista, e ele fala que quando ele era menino, né, ele diz que ele é tão velho, e na verdade ele não é tão velho assim. Quando era menino não tinha injeção, então o médico abria um buraco com formão e despejava o remédio dentro, né? E eu cresci ouvindo ele contar isso daí quando pequeno, para a gente não ter medo de injeção. E a inculcar aqui é a mesma coisa, quer dizer, abre a cabeça do teu filho e joga a informação dentro, né? E ele dá uma estratégia para que essa informação fique na memória. Olha, faz pelo caminho, andando, deitando. Então, inculque na cabeça do seu filho. E o mais interessante é que no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 30, né, do versículo 15 em diante, diz bem assim: vê que proponho hoje a vida ou bem, a morte e a maldição. Aí o versículo 19 traz para a gente refletir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Que nós possamos escolher a vida em Cristo Jesus. Que nós possamos escolher a salvação em Cristo Jesus. Para que nós possamos ter uma vida feliz. Para que nós possamos ter alegria aqui nessa terra. Os preceitos de Deus, eles são tremendo. Serve para instrução. Então, quando Deus, ele passa um conselho, não é porque ele é um Deus tirano. Assim como um pai, quando ele passa um conselho para o filho, é que ele quer o melhor para seu filho. Então, quando Deus diz em Malaquias 3:10 que devemos trazer todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, da nossa oferta, não. É um sinal de obediência. Todos nós estamos cansados de saber que nós temos muito mais lucro do que quando ofertamos do que Deus tem. Porque esse valor, ele se torna um valor assim significante, porque não somos, acredito, pelo menos eu falo por mim mesmo, né? Não somos portadores de uma fortuna, né? Então nós conseguimos doar pouco, mas esse pouco Deus transforma e faz grandes coisas, grandes trabalhos missionários. Nesse exato momento, é o momento do dízimo e das ofertas. Se ontem você não pôde doar, né, os dízimos e as ofertas, né, quanto as crianças passaram a salva, esse é o momento de você trazer a sua oferta.
Então, que quando a música for tocada lá, vocês possam trazer aqui os dízimos e as ofertas num sinal de reverência e gratidão. E para aqueles que gostaram do culto de ontem, ministrado pelas crianças, já está no site, já é só digitar no YouTube, né, IAS de Sítio Cercado, colocar a data de ontem, que você acha a programação ontem feita pelas crianças. Uma programação bonita, uma programação interessante, né? Tivemos a oportunidade de ver os nossos filhos trabalhando, né? Filhos aqui da igreja do Sítio Cercado, trabalhando para Deus, um culto muito bonito. Então, nesse exato momento vai ser colocado a música lá, né? O Jacksandro vai colocar para nós a música da oferta, que nós possamos, em atitude de reverência, ofertarmos ao nosso Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos surpreendido com as tuas bênçãos. Elas têm vindo de muitas maneiras na nossa vida, mas a mais maravilhosa foi a bênção de um dia te conhecer. Estamos ainda crescendo ao teu lado, Senhor Deus, temos muito que aprender, mas o Senhor é o nosso grande professor. Eu gostaria de pedir nessa noite também que nos ensinasse mais uma grande lição, a lição de como apresentar os nossos filhos a Ti de maneira irrepreensível naquele grande dia. Dê-nos essa vitória em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, a lição de hoje é uma lição muito interessante. Eu escolhi aqui um texto, né, uma pequena meditação para nós fazermos aí, antes, propriamente dito, da lição. Preparando os filhos para ser vencedores. Você acha que isso é uma tarefa fácil? Não, né? Não é uma tarefa fácil. Mas, com a ajuda do nosso Deus, também não é uma tarefa o quê? Impossível. Quem não gostaria de ser um vencedor, né? Aqui diz que os pais são os representantes de Deus e a obra de preparar os filhos, tanto para esta vida, como para a vida eterna, pertence unicamente a nós, pais. Que grande responsabilidade. Porque o lar é a primeira escola e os pais, os primeiros professores. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio 6, versos 6 a 9, estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitares e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta, e também nas tuas casas. Irmãos, resumindo, em todo tempo, em todo momento, nós temos uma grande responsabilidade na educação dos nossos filhos. Mais de 1.500 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu: pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. Quando então se deve começar uma educação? A educação do filho, quando se deve começar? De repente você tem ali um bebê, né? Ou está grávida e você pensa assim, meu filho vai nascer e eu tenho que me preparar, porque a hora que ele nascer, eu tenho que já começar a me preparar para a educação dele, né? Ou quem sabe, ele já é um adolescente, já é um juvenil, e você diga assim, não, agora é que eu tenho que começar a ensinar realmente o caminho para o meu filho, porque até agora ele não entendia nada, né? E tem pessoas que, evidentemente, possam pensar dessa maneira, né? Na infância, logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, nesse momento, então, se deve começar a sua educação. O que quer dizer educação? Quer dizer um processo pelo qual a criança ela é instruída. Então, como diz lá em Deuteronômio, em todo o tempo, né? Em todo o tempo. E isso vai do berço até a infância, da infância à juventude e da juventude até a sua maturidade completa. Que muitas vezes os filhos casam, né? E de repente ainda não atingiram essa maturidade. Pode, né? Não é o fato ali do casamento, dele se tornar pai, mãe, que ele vai atingir de repente essa maturidade. Nós temos às vezes muitos jovens aí entrando para um casamento, para uma vida a dois, e às vezes não coloca ali como prioridade, né? Quem sabe ali a parte financeira, a parte que realmente deveriam se preocupar, né? Isso mostra muitas vezes que ele não atingiu ainda a sua maturidade completa, né? As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação do seu caráter do que tudo o que ela possa aprender nos outros anos posteriores. Interessante. Eu já ouvi, né? Já havia ouvido que tinha esse verso no Espírito de Profecia. E ele está lá na orientação da criança, página 193. Como é importante os 7 primeiros anos na vida de uma criança. E aqui fala, né, eu não vou só comentar, mas fala da importância da mãe ali presente com essa criança, né, nesses anos mais principais da sua vida. Eu gostaria de comentar aqui algumas lições. As lições que devem ser ensinadas ali aos filhos. A primeira lição que deve ser ensinada para o seu filho a criança é que Deus é o nosso Pai.
O pai e mãe terrestres são representantes do Pai celestial. Que grande lição para ser ensinada ali para o Luan, né? Para a menininha da Débora. Olha só que interessante, ensinar para elas que Deus é o Pai do Pai, né? Que nós somos apenas representantes de Deus. Esta é uma grande responsabilidade que repousa ali sobre os pais. Devem também ensinar que Deus, a criança, que Deus é amor e que Ele é também a fonte de todo o bem. Devem os pais ensinar ao bebê, à criança e ao jovem sobre o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, né? E se Ele nos constrange, vai também fazer um grande efeito na vida do nosso filho. Outro ensino fundamental ensinado é também o amor ao próximo, né? Se fala muito de você ter um filho só. Às vezes essa criança se torna ela muito egoísta, né? Pensa muito em si mesma. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, né? A educação dos filhos. Então os pais já se esquivam, né? Quando tem um filho, muitas vezes não querem outro filho. Mas aqui ensina uma grande lição sobre aprender a dividir, a compartilhar, né? Criar essa criança nesse espírito. Também deve-se ensinar as lições de obediência e respeito aos pais. Hoje nós vemos algumas cenas, né? Que entristecem muitas vezes. Quando a criança, ela toma posse da situação, né? E ela é o centro ali da atenção, e muitas vezes essa atenção, ela usa e abusa da situação, né? Pais que deixam passar vários anos para depois ensinar aos filhos que devem ser obedientes, estão perdendo a chance de educar, pois depois dos primeiros anos se torna impossível ensinar lições de obediência. Aquele velho ditado, né? O cipó se torce enquanto ele é novo, né? Tenta torcer um cipó lá, querer endireitar um cipó depois de velho. Sem chance. Em terceiro lugar, também deve-se ensinar a criança que Deus é o nosso Pai do céu. E essa criança é o grande tesouro que Ele nos confiou. Imagine você cuidar de uma pérola, de uma grande joia preciosa, e que um dia você vai ter que dar conta dessa joia, porque você não foi capaz de fazer nada por ela. Ela veio pelo poder de Deus para que você fosse o tutor dela. E um dia Deus, né, irá nos cobrar essa grande responsabilidade. Aqui diz assim, uma grande educadora escreveu o seguinte: os pais devem ser a mão humana de Deus, preparando a si mesmo e aos filhos para uma vida sem fim. É como se Deus nos dissesse: eduquem esta criança para mim, a fim de que ela possa um dia brincar nas cortes celestiais. Que pensamento maravilhoso. E aqui nos dá algum exemplo, né, de algumas crianças que foram muito bem educadas, muito bem disciplinadas, né? E nos fala aqui sobre Moisés. Ele tornou-se um grande líder do povo de Deus. Como historiador, poeta, filósofo, legislador e líder, ele excedeu todos os homens da sua época, da sua antiguidade. Também Samuel, ele foi dedicado a Deus desde a sua infância. Serviu a Deus nos dias dos primeiros reis de Israel. E ele tornou-se um grande profeta do Senhor. Aqui conta uma experiência, né? Que uma vez numa igreja, um ancião chegou então ao pastor e propôs àquele pastor um severo castigo para 2 meninos que estavam ali danificando o tapete daquele templo. E o pastor disse então àquele ancião: deixe os meninos, 1 polegada de meninos vale mais do que 1 quilômetro de tapetes. E realmente, né? Às vezes a gente chama a atenção, e devemos chamar, né? A atenção muitas vezes da criança, principalmente no zelo para com as coisas de Deus. Mas nunca nos esquecendo do valor que essas crianças têm para o Senhor, né? Quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mas no reino dos céus só terão o quê? Crianças que foram
educadas, né? Que foram disciplinadas de acordo com a vontade de Deus. Aqui diz que o objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesmo, o domínio próprio, né? Deve ensinar-lhes a confiança e direção própria. Portanto, logo que ela seja capaz de entendimento, deve alistar-se a sua razão ao lado da obediência. Que todo trato com ela seja de tal maneira que mostre ser justa e razoável a obediência. Ajudai-a a ver que todas as coisas se acham subordinadas às leis e que a desobediência conduz finalmente a desastres e sofrimentos. Ensinar a criança que todo procedimento dela vai ter uma consequência, né? Se ela escolher um mau caminho, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Pergunta número 1. Eu gostaria que... Tá com a lição aí, Jonathan? Leia a pergunta número 1. Qual é a melhor forma de proteger os filhos da influência de Satanás, né? Então, olhemos ali. Os irmãos já sabem que é onde está em vermelho, né? É a resposta. Olhemos cuidadosamente e comecemos, então, a apanhar nossos pontos falhos, fazer uma autoanálise, né? Derribemos as fortalezas do inimigo. Corrijamos misericordiosamente os nossos filhos, protegendo, então, eles do poder do inimigo. Conseguiram? Às vezes a barreira que você vê é tão alta, é uma fortaleza, né? Mas essa barreira, ela pode ser transposta pelo poder de Deus na vida dessa criança. Pergunta número 2. A Maria vai ler. Leia, Maria. Isso. Como deve ser exigida a obediência? A resposta: dizei então aos vossos filhos exatamente o que dele exigis. Fazei-os então compreender que a vossa palavra, ela é o quê? O que é a vossa palavra? É lei, né? E a lei, ela deve ser o quê? Obedecida. Assim, vocês estarão, nós estaremos, né? Ensinando a respeitar os mandamentos de Deus, que claramente declaram: farás, ou então, não farás. É muito melhor vosso pequeno obedecer por princípio, do que por compulsão. Muito interessante, né? Quando nós ensinamos os nossos filhos a discernir o que é certo do errado, nós automaticamente estamos também ensinando lições a eles de como obedecer os mandamentos do Senhor, né? Todos fizeram? Ricardo, leia para nós a pergunta número 3. Muito interessante essa pergunta, né? Nunca foi o quê? Desígnio de Deus que a mente de uma pessoa esteja sob o completo domínio de outra, e os que esforçam para fazer com que a individualidade de seus pupilos venham a emergir na deles, e para lhes servires de mente, vontade e consciência, eles assumem o quê? Tremendas responsabilidades. Esses alunos podem, em certas ocasiões, parecer soldados bem disciplinados, mas, uma vez, porém, removida a restrição, ver-se-á a falta de ação independente, oriunda de firmes princípios. Nunca se deve querer falar pelo próximo, né? Nem mesmo por uma criança, querer dominar a mente daquela criança. Devemos ensinar, educar, mas para que ela mesmo tome o quê? As suas próprias decisões, né? São decisões acertadas. É isso que nós devemos instruí-las, né? Pergunta número 4. Leia, Sueli. O que não se pode, vamos ver lá. Nunca permitais que o vosso filho vos ouça dizer:
Não posso com você. Eu achei essa aqui muito interessante. Nós já presenciamos, eu tenho certeza, a Débora lá que está em colégio, mas não precisa ir muito longe, né? Para você ouvir um pai dizer assim, eu não posso com a vida desse meu filho. E o texto diz que você nunca deve dizer isso. Não posso com você. Porque quando você diz isso, o que você está dizendo? Enquanto poderemos ter o quê? Acesso ao trono de Deus, devemos, como pais, envergonharmos de pronunciar tais palavras. O que nós devemos fazer? Clamar a Jesus e Ele nos ajudará. Ajudará os vossos pequeninos a Ele. Princípios retos devem ser estabelecidos na mente da criança. Quando nós dizemos que nós não podemos, nós estamos automaticamente também dizendo que Deus não tem poder para resolver aquela situação. E nós temos certeza de que o nosso Deus tudo pode, né? No impossível do homem, aí é que começa a ação de Deus, na possibilidade de Deus, né? Pergunta 5. Leia, Nádia. A mãe sempre deve ter o quê? A cooperação do pai e os seus esforços para pôr nos filhos o fundamento de um bom caráter cristão. Muitas vezes nós vemos num relacionamento como um cabo de guerra, né? O pai puxa para um lado e a mãe puxa para o outro e a criança fica cheia de razão, né? Porque ela é o centro ali, ela está dominando então a situação. Um pai compassivo, o que ele não deve fazer? Não deve fechar os olhos às faltas dos filhos, por não ser agradável ministrar a correção. Quem gosta de corrigir? Não foi uma nem duas vezes, quando eu corrigi os meus filhos, que eu me virava e chorava mais do que eles. Quem gosta de corrigir? Ninguém gosta, irmãos. A correção, ela judia da gente, né? Assim como Deus também. Mas a Bíblia diz que Deus corrige e castiga quem? A quem ama. E Deus, como um par de amor, né? Nos corrige. Assim também nós devemos corrigir os nossos filhos. Não é gostoso, mas é o quê? Preciso, né? Pergunta número 6. Leia, Clarice. Será que devemos corrigir ali por impulso, né? Na hora do momento de raiva. O que diz lá? Se lidardes com eles no Espírito de Cristo, os seus braços enlaçarão o vosso pescoço. Eles se humilharão diante do Senhor e reconhecerão daí o quê? O seu erro. E isso basta. Não necessitam então de castigo. Antes de corrigi-los, ide à parte e pedi ao Senhor que abrande e domine o coração de vossos filhos e que vos dê sabedoria ao lidar com eles. Eu acho que é uma lição para todos nós, né? Porque a nossa tendência é o quê? Extravasar, né? A ira, a revolta ali naquele momento e depois então pensar o que vai fazer. Mas a instrução de Deus é que nós devemos fazer o contrário. Pedir para Ele o quê? Domínio da situação, né? Pedir sabedoria para tomarmos ali a melhor posição. Pergunta número 7. Leia, irmão Jair. Isso. O que diz lá? Instruí-os com pacientemente. Às vezes, terão de ser o quê? Punidos. Mas nunca o façais de tal maneira que eles se sintam que estão sendo punidos com ira. Na verdade, é uma continuação, né, da resposta que nós já fizemos. A ira, ela gera o quê? Revolta, né? Gera mais ira. Pode se revoltar contra você mesmo, né? Podemos ir para 8? Leia, tia.
Isso. Agora, se ela ali bate o pé, né? E não quer mesmo aceitar a repreensão e ela negligencia, o que se deve fazer? Quando pedis a vosso filho que faça certa coisa, e ele responde, sim, vou fazer, e então ele negligencia cumprir a palavra, não deveis deixar então a questão assim. Fazer vista grossa, né? Ah, não quis fazer o quê, né? Ele é assim mesmo, esse menino não obedece ninguém, né? O que deveis fazer? Deveis chamar a criança às contas por esta negligência. Quando negligenciam fazer o trabalho que lhe é designado, devem ser chamados às contas deles, exigindo que os realize. Fazer o quê? Exercer a sua autoridade, né? Aquilo que nós comentamos ali no início. Exercer a sua autoridade de pai. Não é para fazer, você vai fazer, né? Todos responderam? Irmão Cláudio? Pergunta 9. Será que tem alguma coisa que pode ser melhor do que o castigo? Em vez de castigá-las, quando cometiam o erro, apresentava-lhes o quê? Incentivo para fazer o que é direito. Existem situações, né, em que você consegue remediar, né, e fazer com que o castigo não exista. Mas ensinar a essa criança a fazer aquilo que é direito. A disciplina é muito importante dentro do processo educativo. No entanto, ela deve ser baseada em princípios corretos, regras e consequências conhecidas pelos filhos. Além de, deve ser sempre aplicado dentro do princípio cristão e do amor ao próximo. Deus pode ajudar pais irritadiços e impulsivos a controlarem o seu temperamento, a fim de ter sucesso nessa tarefa tão importante. Aqui tem uma tarefinha do dia aqui, né? Atividade do dia. Passa lá, não tem, filho? A lição? Tem. Peça ao seu filho para fazer algo em casa. Caso não faça, repreenda. Caso obedeça, elogie e agradeça. Eu gostaria de ler ainda aqui um fechamento, né, para a mensagem dessa manhã. Diz assim: amados pais, nossos filhos são presentes de Deus. Eles são a herança do Senhor. Como pais, devemos saber que um dia Deus vai perguntar: onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho? Jeremias 13, 20. Ou em outras palavras, onde estão os filhos que eu te dei? Cada um de nós então terá que responder, queiramos ou não. Permita Deus que a nossa resposta possa ser aquela que está lá em Isaías 8, verso 18, onde diz: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Repetida também em outras palavras lá em Hebreus 2:13. Eis aqui também os filhos que o Senhor me deu. Logo Jesus voltará a este mundo para reunir a família da terra com a família do céu. Cada filho da família terrestre deverá receber as boas-vindas no lar de glória. Esse é o plano de Deus, irmãos. Que cada família terrestre tenha o seu lugar também no lar de glória. Permita Deus que todos nós, pais e filhos, sejamos recebidos por Jesus quando Ele vier. O meu grande desejo a vocês, pais e mães, que possam ser abençoados ao educar os seus filhos. E um dia, Deus então os recompensará. Que Deus seja louvado, né, com a nossa tarefa, grande tarefa, de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor confiou a nós, seres tão falhos e pecadores, uma tarefa tão grande como é de educar os nossos filhos. Que o Senhor nos dê o discernimento, a maneira correta e nos instrua no momento em que precisarmos para fazermos o melhor, para que naquele grande dia possamos apresentá-los diante de Ti e dizermos: eis aqui os filhos que o Senhor nos deu.
Dê-nos essa graça, Senhor Deus, essa será a nossa maior alegria. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao sair deste santo lugar,